Olá, aluno Cebesa, tudo bem? Estamos entrando aí com mais um Tira Dúvidas para vocês. Hoje me passaram aqui, a gente tá especial. Hoje temos a Isabela respondendo aí algumas dúvidas que estiverem rolando no YouTube e também no site, nosso site, que vocês sabem. Vocês entram no cebesa.net/ao vivo e enviam dúvidas pra gente também enquanto tá rolando. Aí ela vai passando para mim algumas dúvidas que pintem aí por e-mail, né, Isabela? E a gente já vai também responder algumas que já foram enviadas, por causa que, óbvio, vocês tiveram o aviso de que ia rolar esse Tira Dúvidas, então hoje, nessa data aí, a gente tá fazendo um Tira Dúvidas ao vivo. Fazia tempo que a gente não fazia, né? Por causa do carnaval, tudo mais, passou. Então agora chega de festa um pouco, o ano começou, né, Isabela? O pessoal aí, o produtor tá rindo ali. Tem que trabalhar, né, gente? Tem que passar na prova, a gente tem que fazer o que mais também? Tem que se preparar, né? Então tem que conseguir um emprego, muita gente tá procurando emprego em banco, certo? Então beleza. Pessoal, seguinte, tá? Primeira dúvida aqui, ó, da Janaína de Passo Fundo. Ela mandou essa dúvida ontem pra gente, já se agilizou aí, o pessoal recebe o mailing. Quem já tá cadastrado, tá recebendo o mailing. Basta você se cadastrar no site, pegar sua apostila, você vai ter o acesso ao mailing, né? Tendo acesso ao mailing, você vai saber sempre quando a gente tá entrando ao vivo. Então a gente tá aqui conversando com você aí, aluno. Bom, olá professor. Eu preciso saber das diferenças entre um COI e a cota de um fundo. O que você quis dizer na aula online? Onde um COI não pode ser alavancado na mesma intensidade de um fundo. Muito bom, beleza, tá? O COI é o seguinte, é uma coisa que rolou faz pouco tempo, faz poucos anos que tem o COI. O COI, ele é um investimento, tá? Ele é um veículo de investimento dos bancos, em si, dos bancos, das financeiras. Ele é autorizado pelo Banco Central do Brasil, certo? E esse COI nada mais é que, ó, certificado de operações estruturadas. O que é uma operação estruturada? Quando vocês escutam assim, dizendo, eu estou fazendo uma operação estruturada, ou um fundo, tem uma carteira lá que você vê no portfólio do fundo, está escrito lá, operações estruturadas. Operações estruturadas são aquelas operações que combinam, certo? Derivativos, gente. Primeira coisa. Então, um COI pode ter derivativos? Sim. Um fundo pode ter derivativos? Sim. Professor, o que é esse derivativo? Derivativo é um instrumento financeiro que faz uma compra ou venda de algum bem, ou commodity, ou moeda, ou algum contrato no futuro, onde não há uma necessidade de desembolso total do valor do contrato. Beleza, isso é um derivativo. Os derivativos, eles são utilizados em operações estruturadas e em operações alavancadas, em operações, N tipos de operações, operações de proteção, certo? Os derivativos são utilizados tanto para alavancar quanto para proteger, de uma forma geral, ou para arbitrar também, fazer travas de proteção. O que é isso? Fazer travas de proteção seria garantir lucro futuro, garantir, ou seja, definição de preço, ou seja, tem um preço X de um ativo, esse ativo chegou a um preço maior Y e você quer garantir esse valor no futuro, esse lucro, você não quer lucrar mais, você faz uma operação de trava, que daí seria a proteção ou hedge com um derivativo. Beleza? Pode ser utilizado nos dois produtos? Sim, tanto num fundo de investimento, tanto no investimento de fundo, quanto no investimento no COI do banco. Beleza. Tá. O que é a diferença? Por que você falou que um COI não pode alavancar tanto, com tanta intensidade que nem um fundo? Pelo seguinte, o COI, ele tem dois tipos. Ele tem o tipo de investimento que é o COI que se chama valor residual garantido, que é garantido pelo banco, o valor investido garantido. Se chama COI com valor investido garantido, não é valor residual garantido. Estou viajando com aquele produto lá, como é que é? Leasing, obrigado. O valor garantido, o valor de investimento garantido no COI é o seguinte, você colocou dinheiro lá, você investiu num COI de quanto o investimento? 100 mil dólares, 100 mil reais. Você sabe que num determinado período, lá na frente, se não der certo,
aquelas estratégias que o banco está utilizando, ou seja, que está aplicando naquele investimento que está utilizando, óbvio, o seu dinheiro, o que vai acontecer? Nesse caso, vamos dizer assim, a gente vai ter um insucesso, por exemplo, o banco não conseguiu, aplicou as estratégias e de um período de 2 anos não conseguiu acompanhar ou fazer a superação do benchmark proposta pelo aquele produto COI. Aí o que rola? Rola o seguinte, rola que você vai receber o teu dinheiro de volta sem nenhuma correção, ponto. E tem o COI que vai pagar, ou seja, de acordo com aqueles níveis estabelecidos pelo aquele banco, aquele produto de investimento, se ele conseguiu superar ou atingiu o objetivo dele, o COI vai ter que remunerar mais que a taxa livre de risco. Esse que é o objetivo do COI. Remunerar mais quem tem mais prazo, horizonte de investimento um pouco maior e quem tem um pouco mais de tolerância a risco. Esse que é o objetivo do COI. É um produto mais, como é que se diz? Ele é mais, é um produto mais de boutique, ele é um produto mais para investidores que são um pouco mais exigentes, vamos dizer assim. Pode investidor de varejo sem problema nenhum comprar um COI desde que o COI aceita investidores que não sejam qualificados ou profissionais. Perfeito, maravilha. Mas o COI, ele não pode utilizar derivativos ou seja, quem está administrando a carteira dos COIs, ele não pode, ou seja, utilizar uma estratégia muito grande em alavancagem, porque a alavancagem ela pode permitir o quê? Uma perda maior que o patrimônio líquido. E, gente, se o investimento COI perder mais do que ele tem, o que vai acontecer? Ou seja, o banco não vai poder dar aqueles 100 mil que ele prometeu para vocês. Entenderam? Olha que maravilha. Já um fundo de investimento pode acontecer muito bem de um cliente ir lá e investir 50 mil reais, 100 mil reais num fundo e o gerente dele ligar e falar, olha, você sabia que esse fundo tinha estratégia de derivativos, ou seja, com alavancagem e lá, ou seja, estava avisado na lâmina, nos produtos dos fundos, vocês viram, já tem aula de código aqui no canal do YouTube, beleza? Bom, então que as estratégias como são utilizadas podem gerar perdas superiores ao patrimônio líquido. O gerente falando com você, você falou assim, não, mas daí, cadê meus 50 mil? Ele vai falar, fulano, você vai ter que pagar os 50 mil e ou seja, vai perder os 50 mil e vai ter que pagar mais 50 mil, porque a perda nessa operação foi de 2 vezes o patrimônio líquido do fundo. É assim, você perde mais que você investe. Imagina que coisa louca. O COI não existe isso. Existe o COI que ele não garante valor nenhum. Então, o valor máximo da perda é o valor investido. Entenderam? Então você pode chegar num COI, investir 100 mil e perder tudo no final? Sim, se ele não tiver, né, o valor garantido dele. Beleza? Principais diferenças dos dois agora, bem rapidinho, fora essa, que é muito importante, é o seguinte. Fundos de investimento não contam com FGC. COI também não conta com FGC. Nossa, é produto bancário, mas não tem garantia da FGC. Existem, então, essas exceções. Primeira. Segunda, um fundo de investimento, ele precisa de um termo para ser assinado, um COI também. O termo dos fundos é termo para você estar concordando em entrar com o dinheiro num fundo de investimento. O COI se chama Documento de Informações Essenciais e pode ser dispensado para investidores profissionais. Então tem essa diferencinha. Dependendo do tipo de investidor, esse documento pode ser dispensado para aplicação num COI. Já não ocorre isso num fundo, onde tem várias pessoas, e COI, que também tem vários investidores nesse tipo desse COI que vai ser investido. Beleza. O que mais que pode cair de diferença? A questão da destinação dos recursos. Quando você compra uma cota de um fundo, o teu dinheiro está indo para uma área do banco que administra patrimônio de terceiros. Quando você está investindo num COI, esse dinheiro está indo direto para a tesouraria do banco para, além de derivativos, o banco emprestar na praça aí, para quem precisa de crédito. Maravilha? Vamos ver a próxima aqui. Deixa eu pegar. Essa aqui. Tá. Obrigado, querido. Como é que tá aí? Estão perguntando muita coisa ou estão quietinho? Geralmente ficam quietinhos, né? Beleza. Olha lá. Renato de Montes Claros. Oi, Leon. Você pode dizer o que mudou do ano passado para cá
no conteúdo CPA 20, disseram que cai conta. É verdade? Bom, peguei. Vou ficar com coisa na mão. Beleza. Olha só. Não cai conta no CPA 20. Não cai conta no CPA 10. É óbvio, algumas noções de percentuais vocês têm que ter. Percentual de ganho, por exemplo, o investidor que investiu 10 mil, no final do ano resgatou ou conseguiu resgatar da sua aplicação de 10, 11 mil, mil, ou seja, como é que eu vejo rentabilidade? O valor do ganho, 1.000 divididos pelo capital investido, no valor do resgate. Então lá vai lá, cai uma provinha perguntar o percentual disso. Sim, percentuais de imposto de renda. Descontar um percentualzinho de imposto de renda. Então tem que ter um mínimo de noção matemática rapidinha lá para fazer conta de A mais B. Não tem aquelas contas como cai no CEA, por exemplo, que você tem que desenhar fluxo de caixa, ver análise de atratividade de investimentos, ver calcular duration, usar toda a parte financeira na HP12C. Então, assim, basicamente, conta, você só vai se preocupar com matemática financeira pesada em questão de fazer contas de fato no CEA. CPA 10, CPA 20 e CEA caem conceitos que estão já nas aulas online, certo? Beleza. Primeira coisa, então, se você já é aluno, pode ficar tranquilo que nas aulas online você vai ter os conceitos básicos de matemática financeira. Regimes de capitalização, nome das taxas, né? Rentabilidade real versus rentabilidade, ou taxa real versus taxa nominal, isso aí cai, né? Então esses conceitinhos caem. Você não precisa se preocupar em fazer conta para o 20. Beleza? Então, até aí tudo bem. O que mudou? Então você vai fazer o seguinte. Você vai ver os vídeos dos códigos Ambima 2019. Na verdade, o que eu reparei do código anterior a 2019 para o código pós 2019, eu reparei o seguinte, tá, Renato? Eu reparei que o cerne, ou seja, os conceitos, os princípios éticos, as estruturas permanecem as mesmas, tá? Eles incluíram fundo de investimento de direitos creditórios, que é uma coisa que está começando a ser mais negociada no mercado, que são os fundos que captam recursos de investidores que querem um retorninho maior e investem em recebíveis, ou seja, mais em crédito privado. Eles colocaram dentro dos códigos os mesmos princípios que tinham, fora incluir um tipo de fundo, um fundo de investimento de participações, para o Código de Administração de Recursos Terceiros. O que eles fizeram? Eles deixaram abrangente, não é mais só código de fundos, tá? A gente coloca até, quando a gente coloca, né, no nome do código, até código de fundo, mas não, é Código de Administração de Recursos de Terceiros, porque daí já entra, no caso, a ideia de carteiras administradas. Tem muitas pessoas hoje que estão saindo dos bancos e levando seus investimentos para corretoras, onde vai ter esse serviço de carteira administrada, onde consultores podem sugerir na carteira administrada, mas não adquirir produtos para os clientes. Eles podem trabalhar mercados distintos para os clientes, sugerindo, mas não comprando papel. Já se eu tenho uma carteira administrada com uma gestão profissional de recursos, de análise de recurso, aí, óbvio, né, já o cliente, investidor, está dando carta, meio que uma carta branca não, né? Uma carta onde tem uma política e nessas opções de investimentos aqui, quem vai escolher os investimentos não é o cliente. O cliente escolhe os mercados, né, dentro de uma política, e o analista lá vai fazer a compra dos papéis. Enfim, não houve mudança muito importante nessa parte aí. Documentação é a mesma coisa, tá? Documentação, o código tem que cuidar na hora da prova, porque pergunta assim, se tiver alguma regra, norma da Ambima que vai contra a regulamentação, eles usam essa palavra, regulamentação normativa em vigor, é da CVM. Se alguma norma for contra, as instituições participantes, aquelas que aderiram à Ambima, elas não podem seguir mais aquela norma, e por isso que os códigos têm uma alteração de tempo em tempo aí da associação. Beleza? Mas basicamente é isso, não precisa se preocupar.
Não entrou a letra de investimento garantido, de investimento imobiliário ainda, não sei porquê, olhei já o conteúdo lá, no conteúdo programático da Ambima não está, mas é um produto de investimento que ele é muito similar, ele é parecidinho com a LCI, mas não entrou. Então, assim, vamos esperar para ver. Talvez na metade desse ano eles avisam. Talvez na metade desse ano ou no ano que vem. Se porventura houvesse uma alteração de se algum produto de que não tem imposto de renda, por exemplo, letra de crédito do agronegócio, tiver imposto de renda, sempre a gente vai estar informando para vocês aí, porque a gente está preocupado com os alunos. Beleza, Renato? Vamos para a próxima lá daqui agora. Valeu. Quanto tempo que a gente tem já? 15? Ah, tem tempo ainda, né? É isso, Isabel. Vai mandando ver aí. Ó, a Georgia de Cuiabá. Amigos do Cebesa. Já tentei a prova 7 vezes. Não consigo passar. Me ajudem. Muita gente vai fazer o quê? Vai dar risada. Não pode dar risada. Gente, é muito sério isso. Existe, tá? Uma aluna me informou, eu não confirmei isso na Ambima. Existem pessoas, quando elas têm muita dificuldade, se elas estão estudando certinho, que eu já vou falar o que é estudar certinho, se elas estão estudando certinho, as pessoas podem ter uma dificuldade, ou seja, que se chama dislexia. Chega na prova lá, ou seja, não consegui responder, e essa aluna me informou que a Ambima faz a prova oral. Eu tô para ver isso, tá? Enfim. Existem essas dificuldades de aprendizado, daí é sem mentira. A primeira coisa, você tem que ver, de vez em quando, fazer uma consulta num psicólogo, psiquiatra, qual que é o problema? Vai e faz. Vê, de vez em quando, algum bloqueio que você vai ter que fazer um tratamento, alguma coisa, uma terapia para tirar. Então, de boa, sério mesmo. Tá, mas se não é isso, então, se não é esse bloqueio, se não é, vamos dizer assim, se não é um problema de qualidade no estudo, é nervosismo. Eu sei, isso aí já foi provado, tá? Cientificamente. Se você estiver nervoso na hora de um exame, se você estiver passando por um teste e você estiver muito nervoso, dá branco, o famoso branco. O famoso branco é o nervosismo, então esse você tem que administrar. Né? Ou por meio do remédio, ou por meio... Tem gente que toma Ritalina para ficar estudando horas e horas e horas e horas, chega na hora da prova um bagaço, como é que vai fazer? Não vai. Então tem que usar sempre o bom senso. Quanto à questão de estudar certinho, é o que? Gente, eu sei, a gente coloca aqui os conteúdos dentro do canal, eles não estão estruturados de uma forma, eles são muitos conteúdos que temos aqui. Se você sente dificuldade para aprofundar mais um conteúdo, você vai ver num dos nossos vídeos, sem problema nenhum. Mas se você quer estudar de uma forma bem organizada, é o curso online, certo? Tanto que a gente tem o curso online, a gente tem o Tira Dúvidas, ou Tira Dúvidas por e-mail, que quem cuida é a nossa querida Isabel, tá? Aqui, a Isa, né? A gente tem um canal direto com vocês para tirar dúvidas via e-mail. Vocês podem rever as aulas, não tem limitação na quantidade de rever as aulas. Beleza. Se você pode ser autodidata e você não quer ver curso nenhum, você pega o conteúdo programático lá do site da Ambima e vai descendo item por item, estudando por conta. Também pode ser. Depois que você já está a par dos conteúdos, existem simulados, onde você pode fazer o quê? Ver se você vai jogar bola, um time vai jogar bola, vai ter que treinar, né? Pênalti. Então, na hora lá dos pênaltis, você descobre que se o time estiver muito nervoso, o que vai acontecer? Vai errar os pênaltis, a mesma coisa. Você tem que treinar antes e estar tranquilo, tá dominando a matéria. Tanto você vai descobrir que você está sabendo aquele conteúdo, que você associou aquele conteúdo, que você fixou aquele conteúdo, a partir do momento que você fizer, ou seja, que você for tomado por alguém, até conversar, fazer grupos de estudo, onde você, um pergunta para o outro, é muito legal. Porque quando você toma isso, quando você arranca a informação da pessoa, a gente só consegue provar que está fixado o conteúdo quando a gente está transferindo o conhecimento que tem, né? Acho que é a Cora Coralina que fala isso, né, Isa? Então, aí, fica tranquila, não é um bicho de 7 cabeças, tem como passar e resolver? Tem. Lembrando, se você não informou se era aluna aqui no e-mail, lembrando que você,
Tem, se você for aluna, você poderia, nessas 7 vezes que você reprovou, você poderia refazer o curso sem pagar em 1 centavo a mais por isso. Você paga uma vez e toda reprovação você pode reativar teu curso sem custos. Isso é o nosso compromisso, todo mundo já sabe aí, beleza? Próxima dúvida lá, vamos lá. Beleza. Olá, professor. Fernanda de Florianópolis, adoro essa terra. Aliás, né, meu pai fez aniversário no domingo passado, no dia 10 de março, ele mora lá em Florianópolis, queria mandar para ele um abração. Eu liguei, mas é bom também demonstrar amor, certo? Olá, professor, gostaria de agradecer a ajuda do CEBESA na minha aprovação. Opa, que bom, então a gente teve já um sucesso aí em Floripa, terra do papai. Estudei a CPA 10 pelo combo 1 de vocês e vou fazer agora a CPA 20, naquela promoção gratuita do combo. Quais são as principais diferenças dessas certificações? Ah, tá, entendi. O combo tem o passou, levou. Certo, não, muito massa. Ó, o que acontece, ó, olha que legal. A aluna Fernanda aí de Floripa comprou o curso. O que aconteceu? Ela fez a prova, passou na CPA 10 e como ela tinha comprado o pacote combo, ela vai poder fazer a 20 aí, vai continuar estudando com a gente. Bom, olha, Fernanda, o que tem de diferença, tá? Vou falar em percentual. Pense que 100, vamos dizer em pontos, tá? 100 são a quantidade de pontos de conteúdos da CPA 20. Os pontos em comum desses 100 pontos que eu tenho de tamanho de conteúdo da 20, 55 pontos mais ou menos são da CPA 10. Então você tem que estudar mais 45 pontos, não chega ao dobro. Ou seja, você tem que estudar mais itens que entram, porque se chama certificação continuada. A partir do momento que eu tenho uma certificação continuada, significa que eu vou continuar estudando, ou seja, continuar verificando, continuar aprendendo, aprofundando o conhecimento. Então, o CPA 20, ele aprofunda tudo aquilo que foi, ou seja, estudado na 10. Tá, o que cai? Eu quero saber o que é. Não adianta, fica me enrolando, professor. Ó, bem simples. Você tem noções de estatística, tá? O CPA 20, então, começa com isso. Noções de estatística, né? Ou seja, que seja diferente. Noção de política monetária e política fiscal. Como é que funciona de uma forma geral? Ou seja, a contabilidade do Brasil, né? As contas de capitais, contas de serviços, como que funciona de uma forma, ou seja, câmbio, proteção de câmbio, como que é o tipo de câmbio dentro, como que o governo protege o câmbio, cai isso no CPA 20, certo? O que mais cai na CPA 20? Cai matemática financeira um pouco mais aplicada na questão de tipo de contabilização ou apressamento dos fundos, que pode cair na sua prova, ou como marcação a mercado também pode cair na sua prova, formas de contabilizar os ativos de uma carteira. Então, ou seja, ver a sua rentabilidade. Aí cai o que? Dentro disso, mais aprofundado dos ativos da carteira, alguns ativos que não caem na 10, ou seja, sendo o CPA 20 para um público alta renda, para um público já de investidores qualificados, aqueles que têm mais de R$1 milhão e assinaram um termo de investidor qualificado. Então, o que é? Né? O que é isso? Esse aprofundamento? Esse aprofundamento precisa fazer uma venda mais técnica para um cliente que é mais exigente. Mais ou menos essa que é a ideia. Esse aprofundamento daí inclui também análise de risco dos fundos, comparabilidade entre os fundos, para ver qual fundo que é mais, ou seja, custo-benefício, princípio de dominância, ou seja, quais entre dois ativos de mesmo risco, qual que compensa mais, que tem mais rentabilidade, o que tem maior liquidez, cai uns casezinhos disso aí, tá? O que mais cai? Cai análise de orçamento pessoal,
saber o que são os ativos de uma pessoa, o que são os passivos. Os ativos é um carro, uma casa que alguém tem. O que é um passivo? Passivo é uma dívida que alguém tem no banco, um financiamento do carro, né? Uma conta a pagar. Então essas contas a pagar sempre fazem parte aí dos passivos, ou seja, uma noçãozinha de contabilidade leve cai. O que mais cai no 20? Vai cair no 20 lá, parte de, junto com o risco cai a estatística que eu falei, os conceitos estatísticos que vão mensurar, ou seja, como que está indo um determinado investimento, né, na questão, ou seja, vocês vão descobrir, por exemplo, quem fez o 10, quem não fez o 20 ainda, que o risco pode ser medido, maravilha, né? Você pode medir o risco, né, do investimento, muito legal, você tem um número de risco, é isso que o 20 traz também. E o 20 traz alguns outros produtos, traz o mercado de derivativos, que daí já é uma coisinha um pouco mais pesadinha. Esses derivativos, vocês veem eles detalhados, que eu falei no começo agora da apresentação do COI que eu estava falando. Esses derivativos você vê um pouquinho mais detalhado no 20, no 10 eles nem colocam, praticamente não colocam questão a respeito de derivativo no 10. Você vai aprender o que é no 20, você vai aprender o que é mercado de opções, mercado futuro, swaps, termos, etc. Então, é bem legal, tá? É bem legal, é bem produtivo. Até vou fazer o seguinte com você. Eu vou, Fernanda, dizer que você continue já passou, já que você passou, logo continue, porque fica mais gostoso, fica mais fácil. Pensa que metade da prova você mata, entendeu? Mais ou menos assim, do 20. Opa, se você já tem metade da prova na mão, é só estudar um pouquinho mais esses pontos aí. Beleza? Muito feliz com a tua aprovação, Fernanda. Bom, vamos lá na próxima lá. Professor Hamilton de São Paulo. Vamos ver aqui. Professor, quais as diferenças entre as classificações CVM e Ambima dos fundos de investimento? Na minha prova caiu pedindo percentual de fundo indexado. Acho que errei. Ah, tá. Ó, beleza. Então, Hamilton, seguinte, funciona da seguinte maneira, tá? A regulação, o agente regulador de todos os valores imobiliários, incluindo cotas de fundos, é a Comissão de Valores Imobiliários. Classificação CVM é porque existe uma instrução, a instrução 555, é uma lei da CVM, é uma norma da CVM redigida, onde está escrito lá todos os tipos de fundos que eles definem tais as classificações CVM. Quais são esses tipos de fundos? São os 4 grandes grupos. Nós temos o renda fixa, o multimercado, o fundo cambial e o de ações. Beleza, Milton. Ponto. E agora, o que é a classificação Ambima? Gente, olha só. A Ambima, eu não posso pegar e separar a Ambima da CVM e escolher qual das duas eu vou respeitar. Eu tenho que respeitar a CVM. A Ambima ela faz o seguinte, como ela é um órgão que deseja melhorar, ou seja, deseja trazer de uma certa maneira para o mercado de fundos de investimento, para o mercado de investimentos mais qualidade, ela fez o seguinte, ela pegou essa classificação CVM, onde são esses 4 grandes grupos, renda fixa, multimercado, cambial e ações, e ela desdobrou, tá? Se não me engano, na apostila gratuita de vocês, tem uma tabela, todo mundo pode ter acesso, tem uma tabela que conversa as duas classificações. É espetacular aquilo, é uma tabela bem trabalhada, você tem que abrir o PDF, dar um zoom bem grande, onde a gente conseguiu conversar as duas classificações. Então a CVM vai ao encontro, a classificação Ambima ela cola na classificação CVM no primeiro nível, que são as classes de ativos, tá? A segunda parte é do tipo de gestão. O que é uma gestão? O que é um fundo indexado, como você perguntou aqui? Fundo indexado é aquele que vai estar junto, colado, indexado, vamos dizer assim, ele vai estar atrelado, amarrado, indexado a um determinado benchmark, que é um parâmetro econômico, um indicador aí que nós temos, beleza? Indicador da economia. Nossa, que bacana, entendi então. Esse indexado seria o quê?
Eu posso ter fundo renda fixa indexado, provavelmente é esse que caiu, ele está atrelado a, ou seja, benchmarks domésticos, que são o quê? Taxas de juros, o CDI, Selic over, ou seja, índices de preços, alguma inflação, algum índice de inflação. Aí, beleza? Tá. Eu posso ter um fundo de ações indexado, onde esse fundo de ações quer seguir lá a carteira do Ibovespa, do índice Ibovespa, do IBRX, do índice de mercado. Um fundo ETF, Exchange Traded Fund, também é um tipo de fundo indexado, beleza? Então, os fundos indexados, na sua categoria de ser indexado, grava esse percentual que você não vai errar na prova. 95%. Sempre quando tiver a palavra atrelado, indexado, você vai marcar o que lá na provinha, perguntar percentual? 95% se estiver perguntando percentual. Tá? Então, o indexado, ele já está no nível da estratégia daí, que é o último nível. Então, olha só, vamos lá. Eu tenho classe de ativos, que é igual para as duas. CVM e Ambima usam a mesma classe de ativos. O que daí a Ambima faz? Ela desdobra mais. O que não está definido na instrução da CVM está desdobrado e especificado, ou seja, a classificação Ambima é mais específica. Aí você lembra do classe, gestão e, por último, estratégia. Indexação é uma estratégia. Tipo de gestão, passiva, acompanhar o benchmark. Indexação, tentar juntar, ou seja, a rentabilidade de um fundo a um determinado benchmark. E a classe, pode ser renda fixa ou ação, daí depende da classe, do tipo de ativo. Se é de renda fixa, renda variável, se é fundo que investe em moeda, cambial, moeda estrangeira, etc. Maravilha, jovem? Espero que tenha o Hamilton aí matado. Se você colocou 95%, muito provavelmente você acertou, tá? Beleza? Qual que é a próxima aqui, Isa? Professor, ouvi falar a respeito de portabilidade de CDB. O que é isso? Jéssica de Curitiba. Olha só. Interessante, né? Isso é o seguinte. Não confunda... né? Olha só. Portabilidade. Cuidado. Portabilidade, quando eu falo a palavra portar, significa transferir recursos de um lugar A para um lugar B. Quando eu estou falando de portabilidade de plano de previdência, que previdência cai bastante até na prova de vocês têm que estudar um pouquinho mais previdência, PG, VGBL, tem várias videoaulas aí que vocês podem, né, dentro do nossa estrutura do canal, vocês podem conhecer também melhor. Previdência, a portabilidade é você tirar o dinheiro de um banco, ou de um instituto de seguros, que é uma seguradora que cuida, e mandar para outra instituição financeira, beleza? Então tira de uma instituição XYZ e manda para uma ABC. Isso é portabilidade de recursos de previdência. Portabilidade de CDB é um papinho assim que vai envolver, se você está estudando para o CPA 10, você não vai ter isso. CPA 20 que vai envolver, que também, olha só, a gente está caindo em assunto de derivativo de volta, que coincidência hoje. Vai envolver a portabilidade de CDB, nada mais é que um swap, onde o banco onde você tem os seus recursos, ele vai trocar, vai fazer o seguinte, se você está lá investida em inflação, investida, Jéssica, investida investida em taxa de juros e você não está feliz com aquela rentabilidade, você pode portar o teu CDB. Ou seja, fazer o quê? Alterar a forma de remuneração daquele teu CDB. Tá? Isso é feito já há muito tempo isso é feito através desse swap, que o swap é um instrumento que faz essa troca, ele faz dentro do CDB. O que ele faz, o swap? O swap ele vai fazer com que ele vai te pagar a remuneração daquele benchmark, ele vai te dar a diferença, ou seja, para um benchmark que deu a maior que você escolher, a partir daquele tempo, do tempo onde você fez essa portabilidade de CDB, que você fez essa troca de rentabilidade para uma outro benchmark, daí essa diferencinha que vai correr você vai receber. Basicamente é isso. Então se você ia ganhar 8% na inflação e você iria ganhar 10% na taxa de juros, você começou lá, você está 2 anos com o CDB. No primeiro ano você recebeu os 8% de inflação, você quis ir para juros. No segundo ano, essa diferença de 2%,
a mais você vai receber. Funciona assim, tá? O CDB, ele funciona da seguinte forma, ele é transferível, ele é resgatável, negociável antes do vencimento. Então, ele foi um produto que veio, ele era parecido com o RDB, mas isso só quem estuda para concurso que vai ter que saber a diferença. Que o RDB você não transfere, você tem que aguardar o prazo final, certo? Que é recibo de depósito bancário, o RDB. O CDB é o certificado de depósito bancário, mas nem existe mais. Então não adianta a gente ficar contando historinha do tempo do EPA. O certificado de depósito bancário, ele pode ter, desde que acordado na hora da contratação, ele pode ter rentabilidade diária, se for um CDI, provavelmente é rentabilidade diária que eles vão pagar para vocês, e eles podem dar resgate antecipado, que pode ou não ser diário. Então a palavra resgate antecipado eu tenho que ver. Por exemplo, se eu estou investindo ou vendendo um CDB, sou gerente do banco, vendendo um CDB lá no balcão, lá no meu banco, na conta corrente de um cliente que quer investir no nosso banco, provavelmente esse CDB que eu estou contratando aqui é fácil de aplicar e é fácil de resgatar. Ele vai ter resgate antecipado diário. Já quando você vai entrar, aí tem que tomar cuidado. Você vai entrar numa corretora, você vai ver CDBs de vários bancos, ou vai cair na praça, no balcão, ou em algum distribuidor que tem títulos de diversos bancos em seu estoque, em sua vitrine, eu tenho que ver lá data de vencimento e amortização e pagamento de rendimentos. Porque se eu não estiver dizendo amortização e pagamento de rendimentos diária ou mensal, significa que você não pode tirar antes. Diária você poderia tirar todo dia. Mensal, uma vez por mês. Seria muito parecido aí com a poupança. Vamos dizer, se disser assim, no vencimento, você vai ter que deixar o dinheiro guardado lá. E você pode, se você não gostou disso, você pode pedir o cancelamento desse CDB e o banco não tem a obrigação de te pagar rentabilidade até a data da aplicação, até a data da tua solicitação do cancelamento. Então, na hora de vocês venderem o CDB, vocês têm que cuidar, tá, gente? Cuidem na hora de vender o CDB. Então, a portabilidade de CDB basicamente é isso. Você poder, dentro de uma instituição também, portar. O que a instituição pode fazer? Portar o teu CDB, vamos dizer assim, e estender o prazo. Então, é uma coisa negociável, entenderam? Mas isso é negociável dentro dos parâmetros. Você sempre tem que ler essas negociações aí. Ok? Bacaninha? Tem mais alguma coisa agora? Não tem? O pessoal que continuou mandando mensagem por e-mail vai ter resposta aí, tá? Para vocês que continuaram mandando resposta por e-mail. E também ali, qualquer comentário que vier ali, vai ter resposta também. Beleza? Gostei muito de estar aqui novamente. Saibam que toda semana a gente vai continuar com esse Tira Dúvidas aí. Se sintam à vontade para perguntar. Valeu? Um abraço. Até a próxima. Tchau.